Tá, então primeiro é uma alegria, né, a gente estar participando desse momento histórico da paróquia São Judas Tadeu, e me pediram para falar um pouquinho da arquidiocese e da região, né? A gente sabe que assim a nossa região, enquanto região Brasilândia, ela nasce em 1989, quando teve a divisão da arquidiocese, porque quando Dom Agnello Rossi, que era o quarto arcebispo de São Paulo, ele começou a ter uma visão pastoral da igreja, né? Porque nós tínhamos acabado de sair do Concílio Vaticano II. Então, Dom Agnello começou a dividir as regiões. Então, a arquidiocese de São Paulo, ela era composta por 9, o que a gente chama hoje região episcopal, que naquele tempo não era chamado região episcopal, era chamado de setor pastoral. E quais eram os 9 setores, né? Era Osasco, Itapecerica da Serra, Santo Amaro e Campo Limpo. Depois a gente tinha São Miguel Paulista, Lapa, Santana, Ipiranga, Belém e Sé. Aí em 1989, por uma decisão do Papa João Paulo II, se foi tirada da Arquidiocese de São Paulo, de 9 pedaços, 4 pedaços que foi transformada em diocese, que foi Santo Amaro, Itapecerica da Serra, São Miguel Paulista e Osasco. E aqui é esse pedaço. Então a nossa arquidiocese, ela fica com 5, o que nós chamamos hoje de região episcopal, que era Lapa, Santana, Ipiranga, Sé e Belém. Só que como a região Brasilândia era muito grande, então aí foi nomeado para cá o nosso primeiro bispo regional, Dom Angélico. Então Dom Angélico fez uma proposta, que do Rio Tietê para lá, onde é o bairro da Lapa, continuaria a região Lapa. E do Rio Tietê para cá, uma nova região. Então foi feita uma assembleia, que nessa assembleia foi acolhido Dom Angélico como posse, e teve uma assembleia que o povo que estava presente votava tinha 5 nomes que concorriam para a região episcopal. E aí no final da assembleia ganhou região episcopal Brasilândia. Então primeiro nós tivemos o Dom Angélico como bispo, depois veio o Dom Simão, que já é falecido, depois nós tivemos o Dom Milton, que hoje é bispo de Barretos, depois o Dom Devair, que foi nomeado para Piracicaba, e hoje Dom Carlos Silva, que foi nomeado bispo no final do ano, e o primeiro trabalho dele como bispo. Só que antes disso, dessa divisão, o setor paroquial, o Dom Paulo, mas o Dom Paulo, em 1970, ele escolhe alguns padres que eram chamados de vigários episcopais, que eles tinham assim uma função de como se fosse o bispo, né? Então nós tínhamos o padre Clorálio, que faleceu há 2, 3 meses atrás, nós tivemos o Frei Gilberto Gorgulho, que também foi vigário episcopal, e nós tivemos também o Frei Vicente Andrade Peluso, que também já é falecido, e ele foi pároco da igreja, ele foi fundador e pároco da igreja Santa Rosa de Lima, ali na rua Apiacás, nas Perdizes. Então naquele tempo, não era como se caminha hoje, né, mas foi os primeiros passos. Então a arquidiocese, para a gente dizer que está do jeito que está hoje, então começou com um primeiro pensamento de Dom Agnello Rossi, depois do Concílio Vaticano II, e aí Dom Paulo já deu esse rosto de pastoral urbana e com a participação dos leigos em 1970, e aí a gente faz essa caminhada. Dom Paulo fica de 1970 até 1998, aí depois vem o Dom Cláudio Umes, que ficou arcebispo de 98 até 2007, e aí Dom Odilo Pedro Scherer, que hoje é o arcebispo atual, que é o 7º arcebispo de São Paulo, 34º bispo auxiliar de São Paulo e 15º bispo diocesano da nossa arquidiocese. E quando era região Lapa, quando começou com região Lapa, o primeiro bispo foi Dom Benedito Lua Vieira, que ficou aqui na região Lapa, foi o primeiro bispo. Depois ele foi nomeado para Uberaba e lá ele faleceu. Depois veio Dom Alfredo Nova, que era um missionário redentorista, que ficou aqui na região Lapa, depois foi nomeado para Paranaguá, segundo bispo de Paranaguá, no Paraná, e lá ele faleceu. Depois de Dom Alfredo veio o Dom José Tuller, e aí depois a região foi dividida, sendo o primeiro bispo que ficou para lá o Dom Fernando Penteado,
que depois foi nomeado para Jacarezinho. Depois de Dom Fernando veio o Dom Beni, que foi para Lorena, depois o Dom João Mamede, que hoje está em Apucarana, e agora atualmente é Dom José Benedito Cardoso, que é o bispo da região lá. Então isso é um pouquinho assim, bem resumido, né? A nossa arquidiocese e a nossa região como que nasce. De uma divisão em 89, ficando a Lapa de um lado e a região Brasilândia nascendo, e agora nós caminhando juntamente com Dom Carlos Silva. Seria um pouquinho isso, essa história.